continua, a paixão a minha maior paixão que eu sempre tive é peixe. Peixe? Eu comecei a criar peixe, eu acho que se eu não sou um dos pioneiros, mas eu fui um dos pioneiros a começar na criação de peixe. E nunca eu me esqueço, foi lá para os anos 85, 86, os primeiros peixes criados em laboratório, que hoje veio de Ijuí. E eu sempre brinco naquele tempo o secretário da Agricultura era o Hilário Eidelberg. Ele para nós, continua para mim sendo o pai da piscicultura de estrela. Então ele trouxe os primeiros alivinos de lá. Mas isso era um alivino, não era selecionado que nem hoje. Isso larguemos num açude ali, depois de um tempo, eu não me esqueço, daí ele falava que isso era peixe que comia pasto. E o pessoal do interior dava risada na nossa cara. Isso não existe, o peixe comer pasto naquela época. Mas isso foi indo, daqui a pouco, uns 2 anos depois, 1 ano depois eu abri esse açude, tinha uma meia dúzia, 8, 10 carpas diferenciadas dentro, que dava quase uns 80 centímetros de comprimento e um peixe de 9, 10 quilos. E aquelas outras comuns que estavam ali no meio, era carpinha, não conseguia se desenvolver, porque era uma carpa comum, né? Aí nós começamos a conhecer a carpa capim mesmo, e depois foi melhorando, daí vinha já selecionada a capim, a cabeça grande, a prateada, essas outras carpas todas, né? E assim a gente começou a criar esse peixe. E eu sempre gostei disso. Daí depois foi construindo mais um. Hoje eu tenho 4 açudes. E era difícil para nós nos primeiros tempos fazer essas feiras do peixe. A gente não tinha que tem hoje ali. Isso era montado um coxo no meio da rua, lá embaixo na praça ali não existia essa infraestrutura de hoje. E lá a gente botava, a secretaria sempre ajudou muito nós, o município, nessa parte. Eles faziam aqueles coxos de piscina, e botavam água, e nós jogávamos aqueles peixes ali dentro. E o pessoal ia comprando, ia saindo e até que vendia. E era uma febre, como hoje continua sendo um baita de um negócio esses peixes, né? Mas então assim, depois quando eu parei com a oficina, eu botei umas ovelhas, mas sempre gostei de ovelha, uma meia dúzia de terneiro pra gente. E a lavoura sempre é plantada, então a gente planta grãos também, milho, soja e trigo. Então nessa área a gente se defende e trabalha na agricultura, né? Pedro, durante esse período em que tu trabalhou, né, em outras empresas e continuou gostando da agricultura, tu mantinha a produção em casa? Sempre mantinha. Eu tenho hoje como comprovar isso tudo através do talão de produtor. A gente sempre trabalhou em cima disso. Se eu não conseguia fazer o serviço mesmo, vinha gente vizinha com plantadeira e ajudava a plantar. Mas eu sempre plantava para nós, sempre para nossa Para ter aqui, assim, também vendia para fora essa questão dos grãos, hoje vende todo, pra fora. continua vendendo para as cooperativas, né? Para nós é muito importante, a nossa maior preocupação hoje continua sendo o nosso plantio de inverno, o trigo. Nós não temos mais comprador de trigo. Depois que esse moinho de Ilajá da IMEC fechou aquele moinho, nós ficamos muito para trás. Chega a ter uma boa produção de trigo e a gente daqui a pouco temos que levar para Farroupilha ou para muito longe, porque nós não temos um comprador de trigo na nossa região. Ou Taquari, eu acho que Taquari ainda tem um moinho ainda, mas aqui na nossa região não tem mais. Porque nós levava sempre para o Porto de Estrela e dali era muito fácil de negociar com a IMEC, o pessoal, eles compravam toda a nossa produção. E depois que a IMEC parou com esse moinho, porque inclusive eu acho que desapareceu essa farinha, a IMEC nunca mais vi essa farinha. Não, também. Eu acho que eles pararam com essa produção de farinha, né? E aí acabou perdendo a venda, né? Então fica difícil, se torna muito caro o frete e muito longe para levar esse produto, né? Então eu já falei várias vezes com o pessoal da Camera e tudo mais. Quem ainda compra um pouco de trigo, ainda na nossa região, sempre o cerealista Marcos. Ele compra e repassa para os moinhos, né? Mas assim, no mais, não tem muito comprador mais. E quem sabe no futuro pensa em parar então com o trigo? Sempre é uma coisa diferente o trigo no inverno. É uma coisa só para quem conhece a agricultura. Para tu manter uma lavoura bonita e limpa, tu planta trigo e tu tem
palha, tu tem palha na lavoura. E a nossa área é bastante irregular, a gente precisa de palha porque a gente apanhou muito ano passado com essa chuvarada e foi fins de outubro, começo de novembro, lavou muito as nossas lavouras, né? Então é por isso que eu gosto de plantar trigo, mesmo não tendo um retorno muito grande no trigo, Porque ajuda. mas ajuda eu para a próxima plantação de soja, que geralmente tu planta soja em cima da onde é que tu plantou trigo, né? Sim. Lavar a terra significa com a água, com a enxurrada, os produtos que tu coloca, fertilizantes e tudo, né? Isso vai embora. E aí tu perde. É, Acabar se investindo. perde.